aí, povo, sejam bem-vindos então. Essa continuação da aula de análise e desenvolvimento de software, né? Nós já vimos no decorrer desse semestre, deixa eu voltar um pouquinho aqui nos nossos slides, tá? O que é análise, para que serve, né? As duas formas de análise, estruturada e orientada a objetos. E eu expliquei para vocês que nós começaríamos com análise estruturada moderna nesse semestre, que iríamos né, para isso estudar os dois modelos, né, o modelo ambiental que explica qual é, que ajuda a definir qual é o ambiente em que esse software, esse programa vai rodar, e o modelo comportamental, que ajuda a explicar qual vai ser o comportamento que esse software vai ter, como ele vai reagir nesse ambiente onde ele vai rodar. E aí, em cada um desses ambientes, nós temos alguns diagramas que nos ajudam a definir as coisas, né? Então, no modelo ambiental, lista de eventos, diagrama de contexto, né? A lista, que é uma forma um pouquinho mais textual, um pouquinho mais forma de tabela, e o diagrama de contexto, que é uma forma um pouco mais diagrama mesmo, um pouco mais visual, né? E aí, no modelo comportamental, diagrama de fluxo de dados, e todos os seus infinitos níveis, né? Conforme a necessidade, a gente vai criando níveis novos. E o diagrama de entidades e relacionamento, né, o DER, e o dicionário de dados que formam aí o que a gente chama de MER, que é o modelo de entidades e relacionamento. Também de uma forma um pouquinho mais de tabela, né, com mais detalhamento, com mais informações, e outro de uma forma um pouquinho mais gráfica, de novo, tá? E aí nós vimos esses dois modelos e os diagramas e as tabelas aí, né, os modelos, os detalhes que a gente usa para detalhar cada coisa nesses ambientes, tá? Nesses modelos. Lista de eventos, diagrama de contexto, né, que é o DFD nível 0. E aí no modelo comportamental, o diagrama de fluxo de dados, né, que vai mostrar cada uma das coisas que o teu sistema vai poder fazer em resposta àquilo que a gente colocou no teu diagrama de contexto, né, ou na lista de eventos. Então isso vai aparecer lá no dicionário de fluxo de dados, né, onde a gente vai definir melhor, explicar o que cada coisa vai fazer, como e aonde vai cair, né? Inclusive, vimos que o DFD nível 0, né, o diagrama de contexto é o que a gente chama de DFD nível 0. DFD nível 1, cadastro de livros, enfim, vimos vários exemplos, cada um com uma finalidade diferente, cada um com algum detalhamento diferente. E aí nós vimos, né, diagramas de entidades e relacionamentos. Mostrei para vocês um exemplo de como eu faço, né? Estudamos um pouquinho essa cardinalidade, esse 1 para n, ou n para 1, ou 1 para 1, ou o que for, né? Vimos isso, inclusive com uma explicação bem rápida da Wikipédia. Vimos aquele detalhe de que alguns professores utilizam colocar cada um dos campos de cada uma das tabelas dentro do diagrama de entidades e relacionamentos. Eu falei para vocês que eu não concordo, eu não faço assim, mas, né, dependendo do professor, pode ser que né, o professor seja acostumado a visualizar dessa forma. Mostrei para vocês o exemplo errado, né, onde a gente não tem uma tabela, uma entidade para cada tipo de livro. A gente tem uma entidade direto para os livros, que vai guardar os livros. E aqui dentro nós temos todo o meu cadastro de livros, né? Se vocês quiserem um complemento para essa parte, a gente pode pegar, por exemplo, né, talvez ajude vocês a entender um pouquinho, isso seria... Deixa eu mudar a apresentação aqui. Aí, isso seria mais ou menos isso aqui, né? Livro, título, autor e
O que mais que eu falei? Ah, só código e título, né? Não, código e título. Código e título. Nem coloquei o autor. Então, isso aqui é uma tabela, tá? Isso aqui é uma tabelinha. Vou até fazer ela bem bonitinha. Opa. Aí. Então, código 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente cadastra cada um dos livros dentro dessa tabela, né? Então, cada quadradinho desses do DER representa uma tabelinha dessa, que eu estou guardando no meu banco de dados, que eu estou guardando numa Excel, que eu estou guardando no arquivo de texto, que eu estou guardando onde for, né? É isso que ele representa. E aí, cada livro vai ter o seu título, né? Banco de dados 1. O Senhor dos Anéis. Então, isso aqui é uma tabela no meu banco de dados e esses são os dados que estão guardados dentro da minha tabela, né? Por isso que eu preciso, nessa parte de engenharia, fazer essa da análise, né? A análise está dentro da engenharia, mas eu preciso fazer um planejamento do que eu vou precisar guardar e que informações eu vou precisar guardar dessas coisas. Por exemplo, de cada um dos livros, não é importante eu guardar o autor? Ah, talvez seja. Então, se talvez seja, eu teria que colocar mais um campinho aqui, autor. Ah, então agora eu tenho o autor, tá? Então, esse é o tipo de planejamento que eu preciso fazer. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é esse exemplar aqui, exemplar, eu só coloquei código e código do livro, né? Então, exemplar, code, livro. Melhor. Então, como que, né? Vamos imaginar que eu tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 13. Aí, tenho 3 exemplares na minha biblioteca. Ah, o primeiro exemplar é uma cópia do livro de banco de dados. O segundo também é uma cópia do livro de banco de dados. O exemplar 3 é uma cópia do Guarani. Tá? Então, a gente faz esse tipo de tabela exemplar para que eu não precise cadastrar várias vezes o mesmo livro. Entendem? Então, olha só. Ah, eu tenho 6 livros do Guarani aqui. Então, beleza. Se eu não tivesse essa tabelinha de exemplar, eu precisaria cadastrar 6 vezes o mesmo livro. Colocar todas as informações. Às vezes, resumo, sabe? Então, todos os detalhes. É muita informação para mim ter que ficar cadastrando repetido. Não é verdade? Então, para mim não precisar fazer isso aqui, eu faço esse cadastro de exemplares. No exemplar, eu tenho 6 exemplares do Guarani, então beleza, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Esses 6 exemplares aqui são exemplares do mesmo livro, o Guarani. Que está dizendo aqui, que o código do livro é o Guarani. Entenderam? Então, essa é a ideia do exemplar. Ah, eu tenho um Harry Potter e 4 Senhor dos Anéis. Aí,
Então, esse é como eu guardo os dados dentro do meu sistema para fazer essa ligação de uma maneira simplificada, para evitar a redundância. Né? É aquilo que eu falei para vocês. Você não coloca, por exemplo, pessoa e coloca aqui cidade. E aí, né? O primeiro vai União da Vitória. União da Vitória. União. Aí, de tarde, é outra pessoa que está trabalhando na empresa. Aí ela cadastra assim. Aí, no outro dia, vai um estagiário lá. Aí ele cadastra assim. Beleza. E aí você manda tirar um relatório de quantos clientes teus são de União da Vitória, vai dar que somente 3 clientes são de União da Vitória. Por quê? Porque não está diferente. Esse aqui é o NIAL da Vitória. Esse aqui é o VA. Então a gente cria esse tipo de tabela para garantir que o usuário não vai poder fazer cagada nem que ele queira. Então, ao invés de eu colocar para a pessoa digitar a cidade toda vez, como é que eu faço? Código cidade. Né? Só dando uma palhinha aí, né? Vocês já viram ou estão vendo isso em banco de dados. Só estamos se atravessando um pouquinho. E aí, ao invés da pessoa digitar, ela vai digitar uma vez só na tabela de cidades. Código e nome da cidade. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem as 5 cidades cadastradas. E aí, na hora de cadastrar 10 clientes de União da Vitória, eu só seleciono ali. Né? Eu seleciono numa caixinha ali. Ah, é a cidade de União da Vitória. Ponto. Guarda no banco de dados isso aqui. Fica muito mais fácil e a chance de dar algum erro é muito menor. Tá? Então, só para explicar para vocês aí o que a razão de algumas das coisas que a gente fez na análise aí. No empréstimo, eu tenho código data, código do cliente e código do livro. Vamos lá. Empréstimo, código, data, código, CLI e código. Até eu fiz errado aqui. Eu tinha colocado o código do livro, tem que ser o código do exemplar. Tá? Código do exemplar. Código do exemplar. Então aqui, vamos colocar aqui do lado também o meu cliente. Código e nome. Vamos deixar bonitinho essas tabelas, já que eu fiz isso nas outras, né? Aí. Então, vamos colocar aqui. Quem mais que está na sala? Beleza, agora eu tenho 7 clientes cadastrados aí no meu, né, na minha tabelinha de clientes. Quando eu vou criar um empréstimo novo, eu vou selecionar. O cliente de número 4 está emprestando, né? Então, o cliente de número 4, esse aqui, está emprestando o livro, o exemplar de número 9. Tá? Então, é esse aqui o exemplar que ele emprestou. O exemplar de número 9 é uma cópia de qual livro? Qual livro que é esse exemplar? É do livro 3, Harry Potter. Aí. Então, este empréstimo está ligado com o cliente 4, que é o Douglas, e com o exemplar 9, que é um livro, um exemplar do livro Harry Potter. Data
hoje. Beleza? Então, da mesma forma, eu poderia dizer aqui, o cliente 2 está emprestando um exemplar código 3. Então, o cliente 2... E aí, quem vai ser o responsável por fazer essas ligações para a gente é o próprio banco de dados. O exemplar número 3, que é o Guarani. Tá? Mais um... igual, será que tem ontem? Não tem. Sem graça. 05/10/2021. Mais um, agora é o cliente 3 que está fazendo um empréstimo do livro 13. Desculpe. O cliente 3 está fazendo empréstimo do exemplar 13. Então, cliente 3, exemplar 13 é o Senhor dos Anéis. Cliente 3 é o Davi. Tá? Esses são os relacionamentos que a gente cria dentro do nosso banco de dados. É para isso que nós temos que planejar o nosso sistema. E aí, vamos colocar mais um aqui. Dia 25/9/2021, o cliente 5 pegou o livro 4, tá? O exemplar de número 4. Então, 5, o Jair. Verde já foi, acho que amarelo ainda não foi. O Jair pegou o exemplar de número 4. O exemplar de número 4 é outro o Guarani. Tá? Então, olha só. O Ettore tinha emprestado um livro Guarani e o Jair foi lá e emprestou outro livro Guarani. Por quê? Porque eu tenho 2 exemplares do mesmo livro. Beleza? Só para ficar bem claro aí para vocês o que a gente representa, porque às vezes a gente faz uns quadradinhos, faz uns desenhos, faz uns rabiscos ali, liga tudo com umas setinhas, e é difícil às vezes entender o que a gente está representando com isso, né? Então, nesse caso aqui, é isso que a gente está representando. Aqui, é isso que a gente está representando. Imagina que é um banco de dados do meu sistema. Tá? Então, é assim que eu estou guardando essas informações e que elas vão ser consumidas pelo sistema que eu vou estar trabalhando, que eu vou desenvolver e vou pôr para funcionar na biblioteca de algum lugar. Tá? Então, isso aqui que é legal de vocês pegarem essa visualização. Quando você vê lá que o professor desenhou um quadradinho chamado livro, isso aqui na cabeça de vocês tem que já vir e tem que representar uma tabelinha chamada livro, onde eu vou guardar informações de vários livros diferentes. Tá? Da mesma forma, assim. Onde que a gente... não, a gente fez direto no Draw, né? Então, da mesma forma, quando eu falar, por exemplo, produto, item de venda e venda, né? Produto, item de venda e venda. Beleza, então o que é um produto? É uma tabelinha onde eu vou guardar todos os produtos. Um item de venda é um item que vai ser vendido no meu processo de venda para algum cliente. E a venda é onde eu realmente estou vendendo, é o que vai gerar aquela minha nota fiscal. Tá? Então é bem legal a gente ter essa noção. Né? Deixa eu ver, acho que eu tenho um draw aqui. Não, ficou só o sistema de aluguel de carros. Acho que outro eu não salvei. Só o sistema de aluguel. Mas, então, né, essa é a ideia. É isso aqui que eu preciso que vocês entendam quando, inclusive... acho que melhorou um pouquinho. Tá? Então, é assim que eu preciso que vocês pensem quando a gente for fazer alguma coisa do tipo a análise de algum sistema.
Isso lá na frente vai virar um sistema, e esse sistema precisa ser representado pela análise, pela documentação que nós vamos criar. Beleza? Então tá aqui. E aí, voltando para a nossa apresentação, a gente também viu o dicionário de dados, que é aquela história onde eu vou pegar isso aqui, né? Não esses dados que estão aqui. Não os dados. Eu vou pegar essas tabelas e eu vou descrever, eu vou esmiuçar cada uma delas dentro do meu, né, dentro de um documento de texto, né, um documento textual, onde eu vou descrever cada uma dessas tabelas, qual a função delas, o que, que ela vai guardar e tudo mais. Né? Tabela simples, chave, nome, tipo, tamanho e descrição. Beleza? E aí, pessoal, com isso a gente encerra esses diagramas que a gente se propôs a ver. A ideia é, se, né, a gente estivesse numa situação normal de aulas, aí, que não tivesse nenhuma pandemia, estivesse com aula presencial, agora a gente começa o nosso trabalho final dessa disciplina, onde nós começamos a tentar fazer tudo isso de uma forma integrada. Tá? Então, eu vou tentar trabalhar com vocês com o trabalho final, vamos ver se a gente consegue, né, semana a semana, ir criando cada um dos, das ferramentas que a gente se propôs. Tá? Então, esse trabalho final, a gente vai fazer basicamente essas 5 diagramas e tabelas. Né? Então, vocês vão escolher um tema. Tá? Eu já passei alguns exemplos, a gente fez um de vendas, um de empréstimo de livro e um de, acho que, aluguel de carro. Então, agora vocês vão escolher cada um, né? Vocês vão se separar em duplas, na verdade, cada dupla vai escolher um tema. Ah, professor, eu quero fazer de uma loja de venda de calçados. Beleza, então, venda de calçados. E pro sistema, né, pro tema que vocês escolherem, vocês vão desenvolver uma lista de eventos, um diagrama de contexto, um diagrama de fluxo de dados, né, ou um conjunto de diagramas de fluxo de dados, um DER e um dicionário de dados. Tá? Vocês podem seguir essa sequência que nós criamos aqui, ou vocês podem fazer. Às vezes, né, eu sei que tem gente que prefere fazer o DER antes de fazer os DFDs, mas eu acho que essa é uma sequência bem bacana. Se vocês tiverem problemas, depois a gente vai refazendo. Tá? Então, já comecem a pensar quem que vai ser a dupla de quem. Eu vou criar uma tabela no Excel e vou postar lá no Classroom para vocês entrarem e preencherem o nome de cada uma das duplas e os temas. Tá? Então, hoje, já comecem a criar um documento aí no computador de vocês, no celular de vocês, e conversar entre as duplas para vocês definirem de qual área é o sistema que vocês vão desenvolver. Que vocês vão desenvolver, tá? Já vou abrir a nossa planilha aqui, a gente já começa a colocar essas informações. Então, estou parando a apresentação.